Bem-vindos ao 80-20, o podcast onde juntos cozinhamos para uma vida melhor. Eu sou Inês Chimas, chefe de cozinha natural. E eu sou Mafalda Almeida, nutricionista funcional. 80% são rotinas saudáveis e 20% sem culpa. Aqui o equilíbrio fala mais alto, porque no final todos temos um objetivo comum: viver por mais tempo e com mais qualidade. Neste podcast falamos sem filtros e sem extremismos. Queremos ajudá-lo a digerir novas ideias, a aprender verdadeiramente a cuidar o corpo de dentro para fora e a questionar o que sempre foi rotina. Juntos queremos abrir caminho para a mudança e para o crescimento enquanto indivíduos e sociedade. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de 80-20, o podcast onde acreditamos que a vida é feita de equilíbrio. 80% de escolhas saudáveis e 20% de prazer, porque cuidar também é saber desfrutar. Hoje vamos falar sobre uma marca que faz parte do dia-a-dia dos portugueses e que está a atravessar uma fase de transformação muito interessante. A Compal, conhecida pelo sabor e tradição, tem vindo a reinventar-se no universo saudável e a verdade é que o percurso tem sido notável. Para nos contar como tudo isto está a acontecer, convidámos a Sofia, nutricionista da Compal. Vamos falar sobre inovação, confiança, sabor e as novas exigências de quem procura produtos mais conscientes. Bem-vinda, Sofia. Obrigada. Olha, temos aqui um tema, Compal é uma marca que nos acompanha há anos, faz parte das nossas vidas. Como é que se reformula uma marca com décadas de história sem perder a sua essência? Como é que tem sido este trabalho aí do vosso lado? Obrigada, antes de mais, por este convite. Olha, nós acreditamos que a reformulação, a inovação acaba por ser uma evolução natural da marca. Nós, claro que temos um legado de naturalidade, de qualidade, que não queremos perder e, portanto, sempre que fazemos estes caminhos, ouvimos o consumidor e tentamos ir ao encontro daquilo que é a nossa herança, mas olhamos para isto, no fundo, como uma evolução natural e que tem que ser feita para acompanhar aquilo que são as necessidades do consumidor, as tendências e as nossas preocupações com a saúde e o bem-estar também dos nossos consumidores. Claro. Para lançarem produtos novos, e vocês têm lançado uma quantidade grande, tanto ao nível de sumos como ao nível de tomates, não é? O tomate em conserva, tem a parte toda também das refeições, exato, com pata à horta. Não é? E todos eles com todo o seu valor nutricional, não é? Não vejo conservantes, não vejo, tem sido notável. Muitas vezes quando estou na cozinha, a mensagem que tento passar sempre é quando compram um produto que vem embalado, quando olham para a etiqueta, queiram aquilo que utilizariam se estivessem em casa e se fossem cozinhar. Tipo, é a base das bases. E a sensação que tenho quando olho para estes novos produtos vossos é que responde muito a isso. Como é que vocês, em que é que se têm agarrado para estas transformações? Como é que lançam de repente, não vestir ao sono, pensar num novo produto e de repente... Sim, há desafios. Há desafios grandes como perceber exatamente o que é que o consumidor procura. No fundo, há aqui uma tentativa de equilibrar a inovação com aquilo que o consumidor precisa, aquilo que são as necessidades do consumidor, e por isso é que nós também estamos sempre a estudar o consumidor e a perceber o que é que ele quer neste momento, ou aquilo que ele acha que quer, e depois vamos esmiuçando um pouco e percebemos que ele próprio às vezes nem sabe também muito bem o que é que quer. Portanto, nós queremos conciliar esta inovação com as suas necessidades. Temos sempre o bem-estar e a saúde como foco, é uma das preocupações que nós temos, e obviamente as nossas capacidades industriais, porque isso também determina aquilo que conseguimos fazer. Há aqui uma necessidade muito grande de equilibrar a inovação e o sabor, porque no fim do dia o sabor é o principal driver da escolha dos consumidores e nós somos bastante obcecados com o sabor. Ou seja, nós queremos inovar e queremos de facto perceber de que forma é que podemos surpreender o consumidor e focando muito nesta preocupação com a saúde e com o bem-estar, mas no fim do dia o produto tem que ser saboroso, senão ele não vai voltar a comprar. Ele até pode experimentar e comprar uma primeira vez e podemos dizer até que o nosso consumidor é bastante experimentalista, mas se depois não gostar ele não volta a comprar. Portanto, no fundo é aqui um equilíbrio entre sermos inovadores, sermos surpreendentes, acompanhar o tempo, porque nós às vezes dizemos que lançamos coisas antes do tempo. Temos muita vontade, mas depois percebemos que se calhar ainda não era o timing.
e ter este equilíbrio também com aquilo que é a nossa essência de naturalidade, de qualidade, obviamente, porque nós, sobretudo quando falamos em sumos e néctares, a nossa principal matéria-prima é a fruta. Trabalhamos muito pouco com outros ingredientes além da fruta, tirando agora umas gamas um bocadinho mais diferenciadoras, e portanto nós temos mesmo que trabalhar a qualidade e do ponto de vista da sua qualidade enquanto a fruta na sua origem, para assegurar que depois o produto final vai ser surpreendente. Portanto, é um equilíbrio que nem sempre é fácil, mas que tem sido possível também com alguma criatividade e não baixando os braços quando há algum tipo de limitação do ponto de vista tecnológico, não é? Ir atrás e investigar, estudar, investir se for preciso e portanto é um bocadinho por aí. Tem sido um caminho interessante, porque, e como falavas, vocês estavam mais nos néctares e nos sumos, não é? Depois temos toda a parte das conservas e agora, portanto, e estão na mesa dos portugueses, desde o pequeno almoço aos snacks, às lancheiras, não é? Como na verdade agora com estas novas refeições prontas em que têm o grão, têm o chili, têm, no fundo, facilitam inclusive a vida, não é? A quem está em casa. Portanto, eu acho que o posicionamento, o passo em si está a ser um passo muito, muito à frente, porque estão de facto a facilitar a nossa vida. Quando eu às vezes digo, olhem para as etiquetas, e agora retomando um bocadinho que estávamos a falar há pouco, olhem para as etiquetas e querem aquilo que fariam se estivessem em casa, mas não quero dificultar a vida a ninguém. Eu quero trazer para a cozinha, porque acho que é na cozinha e nesta relação que nós conseguimos crescer a todos os níveis, não é? Garantir saúde, mas se há uma marca que nos partilha, que nos garante de facto essa saúde através de coisas que já estão feitas, nós também não precisamos tornar a nossa vida uma vida difícil. Complicado o objetivo, e acho que nesse aspecto estavas a dizer que de facto há sempre passos que vamos dando e quando bem rodeados e quando bem estudados e quando bem trabalhados e com um propósito forte, as coisas normalmente tendem a correr bem, não é? E acho que este vosso passo tem sido um passo muito interessante. Espero que corra mesmo bem, porque acho que olha, a mim tem-me facilitado a vida. Isso, por acaso, já agora só complementando que um dos grandes propósitos realmente para nós é tornar conveniente a chegada à casa de grupos de alimentos que tipicamente são consumidos em quantidade insuficiente. Falamos da fruta, falamos dos hortícolas, falamos das leguminosas, são tudo grupos essenciais para a nossa saúde, mas que as pessoas, por N razões, não os consomem em quantidade suficiente. E isso tem um impacto na saúde, mais do que estudado, todos nós sabemos. Portanto, o que nós tentamos fazer através de sumos, néctares, das refeições, das conservas de leguminosas, é facilitar o acesso a estes alimentos. Uma forma conveniente de os consumir, eliminando aqui algumas barreiras que tipicamente estão presentes quando as pessoas tentam incorporar estes alimentos na sua dieta. E algumas destas mudanças que vocês têm feito também, por exemplo, trocar açúcar por stevia em alguns sumos, por exemplo, nos smoothies, adicionarem a spirulina ou ter a curcuma, ter as algas naquela polpa de tomate, isso tem sido coisas do ponto de vista de sustentabilidade. Notas que é um bocadinho também uma pressão do consumidor para que possa consumir esta fruta e estes legumes, como estavas a dizer, mas que isso também seja uma escolha mais saudável. O que é que vocês têm sentido enquanto marca, que no fundo é motivação para essas mudanças? Sim, há uma preocupação por parte do consumidor, há uma preocupação, uma consciência em geral de que, por exemplo, no caso do açúcar, que deve haver um consumo mais moderado. E aqui são, se calhar, dois temas diferentes, que é, por um lado, nós temos, de facto, este caminho de redução do açúcar adicionado, em que vamos fazendo esta redução tanto quanto possível, sem recurso a outros ingredientes adoçantes, mas chega uma altura em que há um compromisso do sabor. E isso depois faz com que o consumidor já rejeite os produtos, e isso nós não queremos. Portanto, tentámos encontrar aqui uma alternativa, e neste caso foi a stevia, que é um edulcorante de origem natural, que nos permitisse fazer este caminho de redução do açúcar adicionado, ou até desenvolver gamas com teores mais baixos em calorias, com perfis sensoriais que fossem do agrado do consumidor, sem a presença do açúcar adicionado ou com uma menor adição de açúcar. Isto não é necessariamente um caminho, por vezes, consciente para o consumidor. Nós até tentamos fazê-lo muitas vezes de forma silenciosa, porque
quando nós vemos produtos que dizem menos 30% de açúcar, qual vai ser a principal ideia que nós temos? Já não vai ser bom. E não é este o objetivo. Nós temos um trabalho de casa muito grande para tentar que todos estes movimentos tenham de facto um benefício para o consumidor e que não comprometem o seu perfil sensorial. Depois, por outro lado, e obviamente que aqui o objetivo é colocarmos produtos mais equilibrados nutricionalmente no mercado para o consumidor ter essas opções. E depois, por outro lado, procuramos também ter ingredientes diferenciadores que também vão, de alguma forma, melhorar o perfil nutricional dos nossos produtos porque trazem outros nutrientes que não estariam lá presentes, outras combinações e permitem, por exemplo, integrar certos ingredientes que se calhar não é tão fácil as pessoas incorporarem na sua alimentação, como é o caso das algas, porque não estão familiarizados com o sabor ou têm resistência àquilo que é novo, sem ser no sushi, por exemplo, mas que nós acreditamos que vão aportar um valor nutricional, vão permitir variar também um pouco o tipo de nutrientes que são aportados através dos nossos produtos, ou seja, quase um complemento à fruta, às nossas matérias-primas base, à fruta, às leguminosas, às hortícolas, e que vão realmente ter um valor acrescentado na saúde dos nossos consumidores. Portanto, muitas vezes, nós estudamos o consumidor sempre e, portanto, muitas vezes nós identificamos que há aqui uma oportunidade ou através de tendências, mas às vezes realmente o consumidor também não sabe muito bem e nós fazemos as tentativas e o nosso consumidor é muito experimentalista, portanto eu acho que ele vê com bons olhos estas experiências e o que tentamos passar é de facto o valor que vai trazer, ou seja, por exemplo, no caso da redução do açúcar ou da troca por stevia, claro que no início não foi fácil, nós fomos uma das primeiras empresas de bebidas a utilizar a stevia e, portanto, isto tem um desafio, não é? Que em termos de perfil sensorial que tivemos que ir ultrapassando, mas também comunicar o valor acrescentado de ter um produto com menos açúcar, com baixa em calorias, também no fundo educar o paladar através dessa consciência também é possível se as mensagens forem passadas da melhor forma. E vamos tentando fazer também essa literacia nas nossas plataformas sempre que possível. Não é possível às vezes passar tudo através do rótulo, mas por outras vias também tentamos fazer esse trabalho de literacia. É uma marca que se foca muito no sabor, sem dúvida, mas tem uma preocupação funcional enorme. Sim. Tem mesmo esta questão das algas, vai buscar um lugar ao sal, não é? E, portanto, reduz o sal, entra umas algas, tem mais sabor a mar, é um ingrediente difícil de trabalhar, efetivamente, mas tem imenso valor nutricional. É giro. Sim, e acho que não é, nas algas sobretudo, é um paladar adquirido, como estavas a dizer, é um bocadinho como o sushi, não é? Portanto, por acaso eu quando experimentei utilizar, até usei num prato de peixe e acho que é muito suavezinho, não tens um sabor à alga predominante, tens um sabor de polpa de tomate, que é o produto, não é? E acho que isso com o açúcar e com a stevia também não deve ser muito fácil, porque pelo menos eu noto enquanto consumidora, parece que são sempre muito mais doces. Tudo que leva a stevia, não é? Por exemplo, no de frutos vermelhos, não é? Um dos vossos, o Vitale, que tem os frutos vermelhos. Eu lembro que a primeira vez que experimentei, achei que estava muito doce. Mas depois pensava, calma, mas tu és aquela pessoa que acha sempre estas coisas muito doces. E é engraçado porque não deve ser um ingrediente também muito fácil de trabalhar. Não é, mas também essa é uma característica dos adoçantes, dos edulcorantes, que é a percepção do doce, ou seja, apesar de não aportarem calorias, não é como o açúcar, não é, que vai aportar calorias, tem a vantagem de nós conseguirmos com uma quantidade muito, muito pequenina e que por isso também não aporta valor energético, ter esta percepção de doce. E essa é a vantagem de utilizar como estratégia para reduzir o açúcar, mas tem desafios, sim, porque tem um sabor, ou seja, não é só... Bom, é como nós quando utilizamos outros tipos de adoçantes, não é? O mel também tem sabor. O mel não sabe ao mesmo que o açúcar de mesa. Portanto, aqui depois é jogar com esta consciência de que, ok, pode ter ali uma ligeira diferença, se bem que nós também temos trabalhado cada vez mais o perfil sensorial e, portanto, estamos confiantes que hoje em dia realmente os produtos mesmo que tenham feito essa transição
têm um perfil sensorial e o consumidor diz-nos isso, não é? Que é do agrado do consumidor e, portanto, sem dúvida que tem barreiras e desafios tecnológicos, mas que vamos tentando ultrapassar ao longo do tempo. Já agora, só pegando aqui no tema da alga, porque estavas a falar disso de educar o consumidor e o processo de desenvolvimento deste molho de tomate com alga passou também por muito trabalho de casa. Nós tivemos que testar muitas vezes, afinar muitas vezes a receita, porque nós queríamos de facto que tivesse um teor de alga que fosse relevante, não é? Que do ponto de vista nutricional também tivesse algum significado, mas que não fosse demasiado intenso, porque nós sabemos que o consumidor português, sobretudo, não está ainda preparado para a entrada das algas assim de uma forma tão marcante nos produtos, além daqueles produtos tipicamente asiáticos, onde já está mais habituado a estes sabores. Portanto, houve uma primeira fase de pesquisa de vários tipos de algas, sempre da nossa costa. Nós procurámos trabalhar com algas da costa portuguesa para perceber os perfis sensoriais, até que chegámos à alga fucus, que tem um sabor amar, mas bastante suave, e encontramos ali um equilíbrio, né, no molho de tomate que permitisse não defraudar a expectativa do consumidor, de se estamos a dizer que tem alga, tem que saber alga, mas também não queríamos que ele ficasse demasiado overwhelmed com aquele sabor e afugentasse, não é? Esse perfil um bocadinho mais intenso. Portanto, foi um trabalho também de uma equipa grande. Trabalhámos muito com os nossos fornecedores das algas, precisamente porque são quem conhece melhor as características do ingrediente, a equipa de desenvolvimento de produtos, a gestão estratégica de categorias, nutrição, enfim, temos uma série de pessoas a trabalhar para assegurar que depois, no fim do dia, o produto funciona e cumpre o propósito, não é? De ter aqui também um benefício ambiental, porque as algas acabam por também ter um papel bastante importante ao introduzirmos algas na nossa alimentação. Estamos também aqui a fazer uma pressão menor sobre alguns recursos. Pronto, e no fundo é isso, é um trabalho grande de casa e que depois, e graças a Deus está a correr bem, que resulta em sucesso, na maioria das vezes, felizmente. Boa, bem. Está a ser um trabalho muito bem feito da vossa parte. Acho que as marcas, é fundamental esta democratização da alimentação saudável. Qualquer pessoa sinta que consegue ir ao supermercado, à mercearia e que consegue fazer boas escolhas. Que alguém, enquanto marca, está a cuidar deles, não só com produtos de qualidade, como vai trazendo, de facto, produtos diferenciadores e com valor nutricional que muitas vezes acabam por estar esquecidos. E, de facto, nós com a costa que temos, com a qualidade das algas ao nível de nutriente e tudo, acho que é mesmo importante esse passo. Muitos parabéns. Obrigada. Gostávamos de agarrar aqui num tema, agora passando também aí da questão da stevia para os açúcares, que é os sumos de fruta pura que vocês têm, não é? Acho que têm algumas gamas de fruta pura. Eu adoro adoçar com o sabor da própria fruta e brincar com as cores e com as coisas todas, e portanto acho que vocês também fazem muito bem este trabalho, no sentido em que se agarram muito a ao sabor do respectivo ingrediente. E portanto a mistura, quando existe, se calhar de uma fruta mais doce com uma mais ácida, vem com o propósito de ajudar a adoçar, mas não esquecendo a cor, não esquecendo, não é, o sabor para aquilo que está a trabalhar. E portanto gostava de conseguir perceber um bocadinho como é que vocês trabalham desse lado, que gamas é que têm, como é que se organizam, quais é que são aquelas que são mais completas depois ao nível de recepção do nosso organismo, quais é que precisam de outros ingredientes para se tornarem mais completas ou não. Dar aí assim dificulta um bocadinho a vida, não foi? Não. Pá, queria... Primeiro, acho que é importante... Realmente nós temos várias gamas, não é, de produtos. Nem todas são 100% fruta. Porque têm propósitos diferentes, não é? Por exemplo, quando falamos das gamas mais light, gamas vital, elas de facto têm um menor teor de fruta, não têm adição de açúcar, têm alguma adição de água, porque queremos perfis ali um bocadinho mais leves, com menos calorias. Depois temos estas gamas 100% fruta, que são os chamados sumos. Nós quando dizemos que vamos beber um sumo, o que estamos a dizer é que vamos beber uma bebida que é feita 100% com fruta. Muitas vezes usamos a palavra sumo
de uma forma menos correta, porque chamamos outro tipo de bebidas que têm outro tipo de ingredientes de sumos, mas e isto é bom perceber porque quando efetivamente isto é uma questão legal, ou seja, por lei um sumo é 100% fruta e quando falamos em sumos estamos a falar precisamente disso. E nós, é uma categoria com várias gamas que nós valorizamos muito por várias razões. Primeiro porque há de facto um consumo baixo de fruta por parte da população. Há barreiras, o descascar suja, às vezes não é fácil, alguns frutos até têm um custo um pouco mais elevado e então o que nós tentamos fazer é tornar também mais conveniente aqui o acesso a algumas variedades de frutos e sabendo nós que é uma categoria que é consumida em tão baixa quantidade, as estratégias que permitam tornar mais conveniente o acesso a estes alimentos e aos nutrientes que lhes estão associados achamos nós muito bem-vindas e por isso também temos investido cada vez mais em pôr no mercado gamas que são 100% fruta, portanto gamas de sumos. E depois temos uma vantagem muito grande na nossa fábrica, que é a forma como nós trabalhamos a fruta. Não é assim tão comum as fábricas de sumos transformarem a fruta, ou seja, receber a fruta, transformar em puré, trabalhar esse puré nas receitas de sumos e nós fazemos esse trabalho. Portanto, trabalhamos muito perto com os nossos produtores para assegurar que temos a fruta da melhor qualidade possível, com as características ideais, porque depois nós não vamos adicionar mais nada. Lá está. Portanto, se a fruta, e às vezes há algumas ideias erradas de que a fruta não é tão boa quando vai para sumos, e não é verdade, porque se nós pensarmos que um sumo é 100% fruta, de facto, se eu não tiver uma matéria-prima originalmente com qualidade, eu não vou conseguir fazer nada, não posso usar nada para mascarar as suas características. Portanto, este trabalho com os nossos produtores é extremamente relevante. Depois temos aqui estas capacidades dentro da nossa fábrica ao longo do processo que nos permitem preservar tanto quanto possível as características da fruta. Nós, com as frutas que nós trabalhamos, que transformamos na nossa fábrica, nós preservamos a casca. Estou a falar de pêssego, maçã, pera, ameixa. Nós, no caso do pêssego e da ameixa, retiramos o caroço. No caso da maçã e da pera, por exemplo, tiramos as sementes e o pedúnculo. O resto vai ser tudo triturado e aproveitado para fazer um sumo. E, portanto, o valor nutricional que está ali é muito relevante e é muito próximo da fruta de origem. O que é que acontece? Isto depois também varia com o processo e com o produto final que se pretende obter. Quando nós trituramos uma maçã, é fácil perceber que aquilo não é bebível, não é? Eu fico com um puré. Portanto, eu para tornar a maçã num sumo, há algumas etapas ao longo do processo que eu tenho de fazer para liquidificar esta maçã. O que é que acontece? Nós retiramos alguns compostos insolúveis, alguns componentes que normalmente são fibras insolúveis, as fibras solúveis mantêm-se, e não retiramos todas. O que nós temos vindo a fazer até é otimizar o nosso processo para tentar manter grande parte das fibras, assegurando na mesma que tenha um produto final com o maior valor nutricional possível. Depois, por outro lado, outra das coisas que nós fazemos é tentar que alguns fatores que possam interferir com as vitaminas que estão presentes, por exemplo, vitaminas que oxidam facilmente, como a vitamina C. Nós temos uma etapa que chamamos de desarejamento, onde retiramos qualquer ar que esteja ali, que é incorporado durante o processo de trituração, para que as vitaminas não estejam em contacto com o oxigênio e não oxidem. Portanto, nós temos vindo ao longo do tempo a otimizar o processo de forma a que as perdas nutricionais sejam as menores. Claro que depois isto depende muito também do produto final que se pretende obter. Quando nós queremos preservar mais fibra, muitas vezes isso vai comprometer a textura, vou ficar com uma bebida mais espessa. Nem sempre é isso que o consumidor quer em determinados momentos de consumo. Portanto, o que nós temos feito também é alargar o nosso portfólio, ter mais opções para responder a diferentes momentos de consumo, a diferentes desejos por parte do consumidor. Mas é por isso que também acreditamos muito nestas gamas 100%, precisamente porque temos vindo a fazer um trabalho
de assegurar que ao longo da vida daquela bebida, daquele sumo, nós temos um valor nutricional que, tanto quanto possível, está muito próximo da fruta que lhe deu a origem. E depois lá está. O objetivo final não é tornar muito conveniente aqui o acesso a um grupo de alimentos que nós sabemos que não é consumido em quantidade suficiente. E, portanto, no fundo agarras na própria fruta e fazes da fruta um sumo, Sim. não é? Pois, numa determinada linha ou noutra, mais líquido, pois, menos líquido, é mas isso. sempre com Dependendo das etapas. da própria fruta. Fala-se muito hoje em dia na questão do índice glicémico. Queres falar um bocadinho sobre isso em relação aos produtos? O que é que sentes que... Sim. Olha, nós por acaso, não é uma coisa que nós estudemos a toda a hora, porque já fizemos algum trabalho nesse sentido e a conclusão a que chegámos, até trabalhámos com universidades, a conclusão a que chegámos é que não há uma diferença significativa no índice glicémico quando passamos da fruta para o sumo e que ficamos na mesma com um produto que tem um baixo índice glicémico. Portanto, o que é que nós temos procurado? É, por um lado, falar no alimento como um todo, não é? Perceber que há ali outras coisas que estão além do açúcar. Claro. Estão as vitaminas, estão os minerais, está a fibra e, portanto, este trabalho da fibra também tem muito a ver com isso. Nós tentarmos que, de facto, o açúcar que está naturalmente presente possa impactar o nosso organismo, ser absorvido, ser metabolizado de uma forma mais interessante. E depois também destes estudos o que resultou é que há alguns compostos fenólicos também parecem ter aqui um papel importante na forma como o açúcar entra no nosso organismo e, portanto, como nós preservamos esses compostos ao longo do processo, o que os estudos nos demonstraram é que acabamos por não ter um impacto muito diferente de quando comparamos com a fruta. Claro que isto depois depende das variedades, depende do tipo de produto final, não é? Um sumo mais clarificado já tem um comportamento diferente do que um sumo com mais fibra, pronto. Há aqui ligeiras variações, mas no fim do dia percebemos que realmente não são produtos que tenham índices glicémicos elevados. E depois há outra coisa que nós gostamos de, sempre que temos a oportunidade de falar sobre este tema, que é o momento de consumo, e nós promovemos o consumo à refeição, idealmente. E no contexto de uma alimentação variada, equilibrada, portanto, a nossa alimentação não é só feita de sumos, e se assim fosse, provavelmente colocar-se-iam certas questões que não acontecem. No final, aquilo que tu comes, no fundo, não é só... Portanto, o objetivo é, no fundo, olhares para o teu prato, pode ter um momento de consumo, não é? E integrares. Exatamente. E tem a fibra, aqui a proteína, aqui a gordura, e vais tentar que, de facto, entres tudo enquanto... No final, é isso que procuramos. A carga glicémica da refeição é diferente do... Exatamente. Exatamente. Mas eu perguntava isso, atenção, eu sou a maior defensora de muita fruta, muitos vegetais, começo o meu pequeno almoço com batidos, portanto sou muito focada nisso. Mas acho interessante, para quem está a ouvir-nos, que perceba, porque muitas vezes existe a resistência entre colocar um sumo de fruta, eventualmente da Compal, numa lancheira, sem os miúdos verem apenas o sumo, ou se precisavam de levar também os frutos secos. E acho que é importante, porque o objetivo é mesmo conseguirmos ensinar e que do outro lado percebam o que é que faz sentido. Sim. Ajudar quem está do outro lado a tornar a vida fácil. Sim, idealmente deve ser complementado, deve ser ingerido no contexto de uma refeição. Por exemplo, quando falamos de gamas que têm outro tipo de ingredientes, como o caso dos smoothies, aí já há outro tipo de ingredientes a complementar a fruta. Mas é como num lanche que nós fazemos, tipicamente combinamos a fruta com mais qualquer coisa, não é? Portanto, acaba por seguir a mesma lógica. Claro que não tem mal nenhum a pessoa beber um sumo, mas não é isso que é suposto fazer a toda a hora, substituir um lanche completo por um sumo. Ou mesmo o Compal essencial, por exemplo, é uma forma muito prática de levar, tem um teor de fibra mais considerável, mas também não substitui um lanche completo, não é? Quer dizer, isto é tudo, a alimentação deve ser complementar, não é? Nenhum grupo substitui outro. E portanto, nós tentamos promover, de facto, esta complementaridade dos nossos produtos com o resto da alimentação, que deve ser completa e variada. Claro. Sim, mas no fundo a essência é, estamos a falar de sumos que são praticamente a fruta, não é? E que têm tudo aquilo que a própria fruta tem, não é? De bom
e de reação no organismo quando é comida sozinha. Exatamente. Estamos o mais próximo possível daquilo que é um produto natural. Ou seja, agora também gostava de te perguntar, porque às vezes as pessoas perguntam isso em consulta, qual é que é a diferença entre quando diz sumo de maçã, por exemplo, à base de concentrado, quando é uma polpa, qual é que é a diferença aqui? Olha, a diferença essencialmente nem tem tanto a ver com o facto de ser à base de concentrado ou não, tem a ver depois, lá está, com o que é preservado ao longo do processo. Portanto, um concentrado, o que é? É um sumo ao qual foi retirada a água e depois essa água, para ser transportada, armazenada ou transportada, e depois essa água é restituída exatamente na mesma quantidade. Em que é que isto pode ser vantajoso? Por exemplo, quando nós trabalhamos com fruta que vem do hemisfério sul, muitas vezes trabalhamos com fruta que nos chega a partir de concentrado. E isto é muito relevante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do transporte, porque faz com que nós, através de um depósito, um caminhão, por exemplo, consegue levar muito mais quantidade do que levaria se levasse o sumo com a sua água toda, que é para aí 90% de água, não é? Como a fruta, pronto. Só fazemos aqui este paralelo. E isto resulta em menos emissões de gases de efeito de estufa, portanto, em termos de impacto ambiental. O sumo que não é a partir de concentrado foi feito, não foi submetido a este processo. Pode haver aqui um bocadinho mais de perdas, é um facto, mas mesmo assim o processo tende a ser feito no sentido da preservação. E o que acontece com o que tem polpa é que, em termos de textura, em termos sensoriais, acaba por ser mais próximo da fruta. Mas depois tem a ver, sobretudo, e este acho que é o ponto-chave, é a qualidade da fruta na sua origem. Quanto mais qualitativa for, mais conseguimos preservar as suas características. Portanto, este trabalho, com qualquer que seja o nosso fornecedor, quer seja nacional, e maioritariamente os fornecedores são nacionais, quer sejam frutas mais tropicais, que nós também queremos trazer, porque também permite esta variedade na nossa alimentação, e que muitas vezes comprarmos a fruta fresca, em termos de custo, pode ser um bocadinho mais difícil para toda a gente incorporar. Nós também com esses fornecedores procuramos a qualidade, e isso para nós é um não negociável. Porque tu não consegues dar sabor a uma fruta que vem sem sabor. Não dá, não é? E fazendo por cima que só tem a fruta, tipo, não há nada que tu consigas. Não posso trabalhá-la, não posso. Eu digo isto muitas vezes nas minhas aulas, que é, se eu vos dou uma receita que tem 3 ingredientes, se um deles não vale nada, esqueçam a história para fazer alguma coisa de jeito. Porque estamos a trabalhar com ingredientes, com força, com sabores, há um que não está, não vai dar. E portanto aqui deixar a mensagem de que realmente um produto não tem menos qualidade por ser a partir de concentrado. Aqui do ponto de vista ambiental até pode ter algumas vantagens quando vamos buscar, claro, frutas que vêm do mais longe. Claro, assim. Mas olha, há uma coisa interessante que é, quanto mais próximo, quanto mais perto nós consumirmos um produto do momento em que ele foi colhido, mais qualidade ele terá. E quando eu digo qualidade, é valor nutricional, portanto, à medida que a forma como ele é produzido vai diferenciá-lo brutalmente, não é? Portanto, desde a semente aos terrenos onde ele está a ser cultivado. Ao momento em que o apanhas e até ao momento do teu consumo, está-se a perder uma quantidade de valor aqui dentro. E, portanto, se tu de facto conseguires trabalhar o produto numa fase muito inicial, idealmente consumi-lo, mas se não trabalhá-lo, tu vais conseguir preservar mais valor nutricional, estar à espera até ao momento do... E por isso é que este trabalho próximo dos produtores de fruta que temos, e até temos o Centro de Frutologia Compal, onde há realmente um trabalho muito grande até de formação dos produtores, bolsas para investirem nas suas produções. É extremamente relevante para nós, porque nós queremos assegurar que quando a fruta nos chega à fábrica, está no seu ponto ótimo, nutricional e sensorial. Pronto, Mafalda, temos que ir à ordem. Começámos já pouquinho, agora vai não... Tu queres mesmo a dizer... Eu acho que e é muito bom, porque vemos mais de perto, e estas mensagens que eu estou aqui a passar, quando acompanhadas de olhar para o processo, de ver como efetivamente as coisas acontecem, tornam-se muito mais tangíveis, é muito mais fácil de entender, por isso estão convidadas a ir à nossa fábrica. Já foi assim, a várias fábricas, eu acho que é sempre giro, porque a pessoa fica sempre mais envolvida no processo, acho que é. Desbloqueia algumas ideias também que se têm erradas acerca dos processos, portanto, sem dúvida. Olha, e as vossas refeições, há bocado estávamos a falar das refeições já prontas de Compal da Horta, vocês
no fundo já tinham as leguminosas também embaladas e ainda há um bocado também os mitos do a leguminosa que já vem cozida, não sei o quê. E depois ainda evoluem para uma versão 2.0 que é trazer, em vez de ser só o grão, de ser o caril de grão, não é? O que é que vocês vieram à procura? Que foi também esta questão da praticidade e de incentivar ao consumo, um bocado como acontece na fruta, que estavas a explicar? Sim, o sabor, a praticidade, a conveniência, não é? E a nutrição são 3 pontos-chave nestas refeições. As leguminosas para já eram um ingrediente, uma matéria-prima muito querida para a Compal, estão quase desde a gênese da marca. E já agora, tocando aqui só um bocadinho nestes mitos das conservas que têm conservantes, não têm. Tem O processo, sim, o processo é muito simples, é igual àquilo que nós fazemos na nossa casa. A leguminosa é demolhada, é rejeitada a água da demolha, porque há compostos que perguntar. passam, sim, há compostos que passam para a água que têm toxicidade e que também não são interessantes do ponto de vista gastrointestinal, que podem trazer algum desconforto e, portanto, esta água da demolha é rejeitada, a leguminosa hidratada, demolhada, não é? Que nós em casa chamamos Melhor hidratada, está melhor, mas estamos É isso, hidratada, estamos é isso. acelerar. é colocada dentro da lata com água e sal. E aqui também o sal é uma preocupação que nós temos nos teores e que também estamos a fazer um trabalho nesse sentido, mas que tem um papel. Introduzir água. Mas estás a pôr a Compal mais testes. Já fizemos uns testes para perceber, até por causa dos compostos que causam desconforto gastrointestinal. Mas pronto, essencialmente é colocado na lata, é selado. Mas estava a dizer que o sal aqui tem realmente um papel importante para prevenir a compactação no fundo da lata, porque ninguém gosta de abrir uma lata e que as coisas fiquem compactadas, porque isto faz parte de... E o sal tem aqui um papel, portanto nós temos que encontrar aqui um equilíbrio para assegurar que a pessoa, quando vai consumir, gosta na mesma do que está a consumir, não é? Não rejeita, porque um dos nossos propósitos é efetivamente tornar mais conveniente estes alimentos na nossa dieta. E tens razão, os da Compal não se juntam todos no fundo. Sim, nós procuramos esse equilíbrio, tanto a matéria-prima, a escolha da matéria-prima é extremamente relevante e o teor de sal, tentamos aqui este equilíbrio e nos trabalhos que vamos fazendo de redução, de otimização, temos sempre essa preocupação. Pronto, depois é selado, vai para uma espécie de panela de pressão gigante, que são as autoclaves, e é cozinhado num processo que nós chamamos de esterilização. Toda a gente já ouviu falar, toda a gente já esterilizou biberons e outras coisas, para garantir a estabilidade microbiológica, ou seja, garantir que todos os micro-organismos que possam estar lá são eliminados. A leguminosa é cozinhada e tem a duração de bastante tempo, não é? Porque as conservas têm bastante tempo de validade, mas mantêm as suas características. E isto é possível através desta esterilização e da forma como o processo acontece. Então não tem lá mais nada, não tem qualquer tipo de aditivos, não tem conservantes. Há muito esta ideia, como é que pode durar tanto tempo, não é? Sem tanto conservantes? É o processo térmico, a esterilização, que permite esta conservação. E depois o 2.0 das leguminosas foi então nós percebermos, estudámos o consumidor e percebemos que o consumidor quer muito incluir alimentos de origem vegetal na sua alimentação, incluindo as leguminosas. Mas tem algumas barreiras, nomeadamente o sabor, e isto é fácil de entender porque cada vez que consome menos leguminosas, elas cada vez fazem menos parte da nossa alimentação. Portanto, a familiaridade com o sabor das leguminosas começa a perder-se, não é? Se calhar se falarmos com avós e pessoas mais velhas da nossa família, tinham muito mais as leguminosas presentes na sua alimentação do que têm hoje em dia. Depois, para além disto, há também o tempo. Quando se pensa em tenho que demolhar uma leguminosa, tenho que planear toda a refeição, todo o processo que isso envolve, isto pensando que não vão logo para as conservas, mas podem ir porque já perceberam que o processo é igual, mas todo este processo pode ser moroso e fazer com que as pessoas abandonem a ideia de incluir na sua alimentação. E depois também o desconhecimento de como incluir, receitas fazer, como é que vou ter, até quando se fala em refeições vegetarianas, como é que eu vou ter o equilíbrio nutricional, sobretudo do ponto de vista da proteína, através de uma refeição vegetariana à base de leguminosas. E foi um bocadinho isso que nós tentámos trazer através das refeições vegetarianas, que foi combinar as leguminosas
com hortícolas, para aumentar também aqui o valor nutricional e assegurando que estes 2 grupos que são consumidos em baixa quantidade, estou sempre a repetir esta mensagem, mas é que no fundo isto é um dos grandes focos dos produtos que nós colocamos no mercado, é realmente tornar mais conveniente o acesso a estes grupos. E, portanto, colocá-los em receitas saborosas, mais uma vez nós somos obcecados com sabor, e ainda que para nós seja mais difícil até trabalhar as refeições, porque é uma categoria muito mais recente, nós sumos e néctares trabalhamos há uma vida, agora estamos a entrar neste campo, portanto é um processo mais moroso, mas não podemos abdicar dele. E depois o que fazemos é realmente recomendar que as pessoas combinem com arroz ou massa, com algum acompanhamento, tipicamente à base de cereal, para assegurar a complementaridade que existe entre os aminoácidos que vêm das leguminosas, os aminoácidos que vêm dos cereais, e dar algum descanso a quem tem essa preocupação de que não vai ter uma refeição completa por ser uma refeição à base de leguminosas. Giro. Eu acho que isso é muito bom e essa questão do sabor é mesmo verdade, que eu no outro dia estava meio reticente com o feijoto. Ok. Assim, pensei que ele era ótimo. A verdade é que já provaram todas. Eu já provei todas. Eu fiz uma receita que depois até era assim meio para incorporar o feijoto, portanto estava a tentar desafiar-me a fazer uma coisa rápida, mas diferente. E não achei que fosse ter um sabor tão agradável. E olha, adorei, porque ainda por cima é que eu tenho cogumelos e eu nem sequer sou muito apreciadora de cogumelos e estava... Eu acho que o feijão branco é tão goloso. Pois é super É uma cremoso. leguminosa que é especial também por isso e um bocadinho posta de parte, não é? As pessoas lembram-se mais depressa do grão, do feijão preto, eventualmente feijão encarnado. O feijão branco fica ali um bocadinho esquecido, ou vai para uma tarte de vez em quando, mas é muito interessante. Sim, estava mesmo bom. E mesmo as lentilhas, por exemplo, que eu acho que a nível de alimentação portuguesa vejo muito ervilhas, favas, grão, feijão, mas não vejo tantas as lentilhas. E aquela bolonhesa estava espetacular. Pronto, combinas com uma massa e está super prático. Sim. Gostei também. Boa. Mesmo, tem sido uma evolução ótima. Acho que cada vez mais as pessoas querem soluções práticas, com comida de verdade, comida real, sabor caseiro, não é? Portanto, acho que tem sido assim Sim, uma boa evolução. Olha, e qual é que achas que foi assim a maior mudança de mindset na vossa equipa de desenvolvimento de produto? Se calhar na tua também? Sim. Olha, essa parte tem sido desafiante porque nós temos tido, para já, o trabalho de desenvolvimento de produto é um trabalho que envolve várias equipas, não é? Há uma equipa mesmo chamada desenvolvimento de produto, que faz parte da minha direção e com a qual trabalho muito próximo, mas este processo de desenvolvimento de produto implica estudar o consumidor, implica uma estratégia definida pela gestão estratégica de categorias, implica áreas de compras, de qualidade, operações, tudo isto tem de ser tido em conta quando se pensa a desenvolver um produto novo. E, portanto, no fim do dia, o que se pretende é realmente desenvolver produtos saborosos, sem dúvida. Tem havido uma preocupação cada vez mais significativa com a qualidade nutricional e isso acho que é visível, não é? O benefício que aquele produto vai trazer para a nossa saúde, que seja conveniente, muito prática a forma de consumir e muitas vezes que seja surpreendente, não é? Porque é verdade que os consumidores de Compal também procuram aquela familiaridade, não é? Conforto, é uma marca que conhecem, que tem uma herança já de décadas, mas também querem ser surpreendidos. Portanto, tem sido aqui uma giga-joga entre estas preocupações. Nós muitas vezes também trabalhamos aqui no desenvolvimento de produto com a academia, com universidades, este contacto que eu falava com os nossos produtores, com os fornecedores, também é muito relevante e é isso que nos permite adquirir mais conhecimento. Eu acho que este conhecimento para nós cada vez tem mais valor, porque é deste conhecimento que depois surgem desenvolvimentos que são bem sucedidos. Conhecer o consumidor, conhecer os ingredientes, as matérias-primas, as tendências, os mercados, tudo isso é extremamente relevante. Portanto, aqui o desenvolvimento do produto está a ter
cada vez um nível de complexidade maior para assegurar que todas estas componentes são tidas em consideração no desenvolvimento de novos produtos que respondem a necessidades do consumidor ou que muitas vezes antecipam aquilo que ele ainda nem sabe que quer. Exatamente. Olha uma coisa, agora nada a ver, mas tudo a ver ao mesmo tempo, que é os shots funcionais. Era tão bom com a Compal. Já fizeram os smoothies? É isso. Nós temos alguns desafios também do ponto de vista fabril, não é? Nós temos as nossas capacitações fabris. Criar assim uma embalagem, um produto numa embalagem nova, às vezes implica investigar, implica investir, e nós, tipicamente, não baixamos os braços a um desafio desses, mas o processo pode se tornar mais demorado quando já temos várias linhas que respondem a determinadas necessidades e, por exemplo, um shot pode implicar... Exatamente. E, portanto, é preciso perceber até que ponto é que esse investimento faz sentido, não é? E muitas vezes há produtos que são muito interessantes para um determinado público-alvo, mas que não são assim tão mainstream. Portanto, temos que jogar também com isso, enquanto às vezes também fazemos investimentos especificamente para esses públicos-alvos mais até de nicho. Mas pronto, ou seja, não é linear que tenhamos uma ideia e que a coloquemos de imediato em prática, porque às vezes isso implica de facto investimentos, algum tempo para percebermos até que, para maturar essa ideia e para perceber até que ponto é que nos faz sentido e que é compatível com a marca, não é? Com este histórico que a marca já tem. Olha, e última pergunta, Sofia, tu achas que a Compal vive esta filosofia dos 80-20 ou não? Eu acho que sim, porque nós, a maior parte do nosso tempo é assegurar a qualidade daquilo que é o nosso portfólio principal, não é? A consistência desse portfólio, trabalho com os produtores para assegurar a qualidade das matérias-primas que já vimos que são determinantes para os nossos produtos finais, quer seja os sumos, os néctares, quer seja as conservas de leguminosas, o tomate, que é 100% português. Portanto, esse trabalho que se relaciona com o nosso portfólio principal é o que nos ocupa a maior parte do tempo e dedicamos-nos muito a isso porque queremos assegurar a confiança do nosso consumidor. Mas depois também fazemos muitas experiências e queremos fugir àquilo que é esperado e que muitas vezes pode parecer compatível com a essência da marca, não é? Queremos explorar novas ideias, novos mercados, novas embalagens e esse trabalho também é feito por equipas multidisciplinares, mais uma vez, com o objetivo de surpreendermos o consumidor. Portanto, temos aqui um equilíbrio entre não defraudar expectativas e surpreender e ir um bocadinho mais além, sendo que a qualidade acaba por ser sempre parte e a naturalidade da essência da marca Compal. Bom, olha, eu gostei imenso. Eu acho que agora, o que é que nos falta? Próximos passos? Ir visitar a fábrica, não Há é? o convite feito, é só combinarmos. Numa altura em que estejamos a trabalhar a fruta, porque não é o ano todo, não é? Temos épocas específicas para isso, portanto, essa altura é muito gira, sente-se o cheiro, a fruta, quando entramos na fábrica. Sim. E pôr alga nas leguminosas. Obrigada, também gostei muito. Obrigada. Obrigada.